Bom dia, irmãos. A graça, a paz, o amor do nosso Senhor esteja habitando sempre no seu coração, na sua mente. Hoje nós temos um tema para nós refletirmos nesse momento da mensagem, que é livres do pecado. E nós vamos meditar um pouquinho sobre a liberdade que nós encontramos na Bíblia, sobre escravidão, sobre o poder do Evangelho em nossas vidas. Mas antes nós vamos fazer uma oração para entregar esse momento ao Pai. Senhor Deus, nós queremos orar ao Senhor agora, agradecendo, Pai, por esse tempo, agradecendo pelo privilégio de estarmos reunidos aqui agora, porque o Senhor que nos uniu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos deu a condição de estarmos aqui agora diante do Senhor, louvando ao Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor quebre em nossa mente, em nosso coração, toda trava, todo engano que é causado pelo pecado, para que nós possamos aceitar a Tua palavra, entender a Tua vontade em nossas vidas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, que nos conduz até a presença do Senhor por meio de Jesus Cristo. Nós oramos hoje sempre com fé, no nome dEle. Amém. Eu vi uma vez uma ilustração sobre o que é a liberdade, que eu achei interessante, eu acho que ela é útil para a gente começar a nossa meditação hoje. E no mundo se fala muito sobre liberdade, né? Muitos líderes de países falam sobre liberdade, muitas nações buscam a liberdade até hoje. Mas a liberdade cristã, ela é algo particular. A liberdade cristã, ela é mais ampla e ela é mais completa. E essa ilustração compara a liberdade a saltar de paraquedas. Não sei se alguém aqui já saltou de paraquedas, se a sensação é de liberdade mesmo. Talvez para quem já saltou várias vezes pode até ser, mas na primeira talvez é aquele pânico, né? Mas a ilustração não é sobre isso. A ilustração fala que a liberdade cristã, ela precisa envolver capacidade de ser livre, oportunidade de ser livre, precisa envolver também a satisfação de se sentir livre e precisa também não envolver nenhum arrependimento. E a ilustração diz o seguinte: se você quer saltar de paraquedas, em primeiro lugar, você precisa adquirir capacidade. Precisa de coragem também, verdade. E aí, para adquirir capacidade, você faz um curso. Você não pode simplesmente chegar lá e pular, não é? Você precisa aprender como se faz, qual é o protocolo que você tem que seguir. Então, tem que ter a capacidade, buscar a capacitação. Mas também, para saltar de paraquedas, você precisa da oportunidade. Você não pode pegar, né, e de qualquer maneira pular de uma montanha. Você precisa de talvez até se envolver com alguma empresa, alguém que vai te colocar num avião, vai te fazer subir, vai te dar toda a estrutura e vai te dar a oportunidade de pular de paraquedas, né? Agora, imagina que você adquiriu a capacidade, você conseguiu a oportunidade, entra no avião, sobe a não sei quantos mil pés de altura, quando a porta do avião abre, te bate aquele pânico, falta coragem, né? E aí você não está realmente livre para saltar. Esse sentimento de pânico não vai te fazer com que esse salto te faça sentir aquela liberdade, satisfação de verdade. Então, a liberdade cristã envolve também a satisfação. Agora, mesmo que você se sinta ali com coragem, satisfeito por estar pulando daquele avião, se em determinado momento você puxa a corda da mochila do paraquedas e ela não abre, aquela sua satisfação vai ser transformada em arrependimento, em pânico. Então, a liberdade cristã também envolve você não se arrepender. Você não querer voltar atrás, se arrepender de ter feito aquilo. A história do povo de Israel, nós lemos na leitura uma passagem que fala sobre eles, ela é uma ilustração para nós também sobre uma liberdade incompleta, uma liberdade que ainda não alcançou esse tipo de liberdade que nós estamos falando, a liberdade cristã. Nós vemos, no contexto da história de Israel, tudo que Deus fez para poder libertar aquele povo. Deus deu a eles, de certa forma, capacidade e oportunidade. Deus levantou um líder entre eles. Deus fez aquele povo numeroso na terra do Egito. Deus enviou as pragas. Deus mudou ali o coração do faraó. Deus conduziu eles para atravessar o Mar Vermelho. Deus deu a oportunidade, Deus deu a capacidade. Deus sustentou eles ao longo do deserto, livrando eles do frio, livrando eles da fome, livrando eles do calor intenso. E o Senhor estava com eles, mas eles não eram verdadeiramente livres. Aquele povo não se sentia verdadeiramente livre, porque muitos deles queriam voltar para o Egito. Chegou determinado momento que muitos deles não sentiam satisfação naquela trajetória que eles estavam fazendo junto com Deus.
Aquilo não era liberdade completa, eles não tiveram a satisfação. E Jeremias traz aqui para o povo, né, em um outro contexto, mais para frente, sobre o porquê que eles estavam novamente sendo levados para a escravidão agora na Babilônia. Por que eles não permaneceriam livres, por que eles realmente não tinham sido libertos. E aqui no versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias, mostra para a gente que realmente o povo não experimentou essa liberdade completa. Diz assim: meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Essa passagem deixa aqui implícito para nós, né, a ideia de sede. E todo ser humano, de fato, ele tem sede de Deus. E a liberdade tem a ver com isso também. Adão e Eva viviam ao lado de Deus, eles não sentiam sede. Eles eram verdadeiramente livres, porque eles tinham a presença de Deus o tempo inteiro. Mas o ser humano caído, ele tem sede. E ele tem sede de Deus. E aqui fala que o povo judeu ele não buscou satisfazer essa sede em Deus. O que eles fizeram foi buscar satisfazer a sua sede em outras coisas, com as próprias forças. E aqui Jeremias diz cisternas rachadas que não retêm água. Era em vão o esforço deles de buscar satisfazer a sede deles. E essa sede é justamente causada pelo pecado. O pecado que nos separa da presença de Deus, que nos torna cativos do próprio pecado, né? A nossa escravidão, a escravidão que nós estávamos sujeitos anteriormente, é a escravidão do pecado. Uma vez que o pecado entra em nossa vida, nós nos tornamos escravos, não somos mais livres e passamos a ter sede de Deus. Assim era com aquele povo, e aquele povo não buscou em Deus, mas buscou satisfazer essa sede em outras coisas, com as próprias forças, ou em outros deuses, ou tentando, né, satisfazer com riquezas, com outras coisas desse mundo que eram ídolos na vida deles, não deixavam que eles se aproximassem de verdade em Deus. Eles tentaram matar a sua sede por conta própria. E esse, na verdade, é um conceito que o mundo prega de liberdade para nós hoje. Nós vemos em muitos lugares e muitas pessoas seguindo essa ideia de que liberdade é autonomia. E essa é uma grande mentira do diabo para todos nós. Liberdade não é autonomia. Quando a gente pensa que liberdade é autonomia, você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, não é isso muitas vezes que o mundo diz? Então, você acaba ficando escravo da sua vontade, não é? E nós sabemos que o pecado nasce da nossa própria vontade. Então, liberdade, a liberdade cristã, a liberdade verdadeira, não é autonomia. E essa foi a mentira da serpente para Eva. Não é? Ela viu, a Eva contou para eles que eles não precisavam de Deus, que no momento em que eles comessem daquele fruto, eles não iam precisar de Deus. Eles iam ser conhecedores do bem e do mal como Deus. E aí ela achou isso agradável, né? E quis ter essa autonomia. E essa é a mentira que é repetida para nós hoje, para o mundo hoje. Liberdade, irmãos, não é autonomia. Porque se nós buscamos liberdade na autonomia, nós estamos sujeitos à nossa vontade, a nossa vontade leva à morte. Não sei como você tem buscado satisfazer a sua sede hoje na sua vida. Muitas pessoas buscam satisfazer a sua sede em outras pessoas, né? Talvez até em seus familiares, buscam satisfazer a sua sede em riquezas e elas ficam frustradas, buscam satisfazer a sua sede nos prazeres da carne e elas só veem essa sede aumentar, porque essa sede só é satisfeita na presença de Deus. Porque a sede é de Deus, mas elas creem nesse engano do inimigo. Então, não deixe essa ideia de que liberdade é autonomia guiar suas decisões, né? Conduzir o seu caminho, o caminho da sua vida. Não há liberdade verdadeira em nenhuma outra coisa ou lugar, mas somente em Deus. E essa é a verdade que a Bíblia nos mostra em todos os livros, todo momento. Mas, Romanos capítulo 6, no versículo 14 em diante, eu queria ler com os irmãos essa passagem que completa um pouco esse entendimento de por que aquele povo judeu, não era livre de verdade. Romanos, no capítulo 6, versículo 14 em diante. Jeremias nos mostra que eles tinham um problema que eles buscaram satisfazer, ou buscaram a liberdade, satisfazer a sua sede, em suas próprias forças, na autonomia. Mas Romanos vai nos mostrar também que mesmo quando a gente busca satisfazer a nossa sede em Deus,
busca a nossa liberdade em Deus, com as nossas próprias forças, a gente não alcança a liberdade verdadeira. Porque para a gente encontrar a liberdade verdadeira em Deus, nós precisamos dele, é uma ação dele, é graça. Então, Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui o contexto do livro de Romanos, nos primeiros capítulos, lá no capítulo 1 e 2, Paulo ele busca lembrar e trazer a ideia da depravação do homem, né? Que todos pecaram. E qual que era a condição do homem? Qual que é a condição daqueles que se entregam ao pecado, que estão totalmente afastados de Deus? Toda a raça humana pecou, toda a raça humana está longe de Deus. Na segunda parte, aí nos capítulos 3 a 5, ele vai falar justamente da justificação, que é pela fé, né? A justificação pela fé, o ensino que nós temos hoje. E aqui, na terceira parte, a partir do capítulo 6, ele vai falar sobre a nossa santificação. E no versículo 14 ele diz: o pecado não os dominará, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A liberdade que nós temos, irmãos, em Cristo, ela é passada porque nós fomos justificados. Em algum momento, quando nós nos convertemos, Deus nos deu a liberdade por meio da justificação, ele nos livrou da culpa. Não é? Se Paulo primeiro falou dessa condição de pecado que todo homem está, ele falou também da justificação. Então, essa liberdade completa tem a ver com a nossa liberdade da culpa. A gente não precisa mais viver sobre esse peso. Mas ela fala também sobre o presente, fala sobre a santificação. Deus está nos libertando do pecado diariamente, porque o pecado não foi afastado da nossa vida ainda completamente, né? Nós ainda lutamos contra ele. Então, Deus nos dá a liberdade, está nos dando a liberdade sobre o pecado diariamente. E num terceiro ponto, a liberdade cristã também é futura, porque um dia nós vamos estar em um lugar em que não há pecado, nós vamos ficar livres da presença do pecado, e isso é a glorificação. Então, a liberdade que Jesus nos oferece por meio da graça, que Deus nos oferece por meio da graça em Jesus, ela envolve a justificação, envolve a nossa santificação e a nossa glorificação. E ela é dada por Deus, então não adianta também a gente buscar a liberdade em Deus por conta própria. E aí Paulo fala dessa questão aqui, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, ela não livra do pecado, e toda a argumentação aqui de Paulo, no capítulo 6 em diante, em vários momentos aqui no livro de Romanos, é justamente para mostrar essa ideia. Na verdade, a lei, ela prova que o homem por conta própria não consegue se livrar do pecado. A lei é a prova de que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus, porque ninguém cumpriu a lei. A lei existe para que o homem veja que ele não consegue cumpri-la, não é? E assim nós precisamos da graça, nós precisamos de Jesus. Eu não sei, talvez você esteja buscando a liberdade em Deus, mas talvez você tenha feito isso com as suas próprias forças, achando que com as suas forças você vai vencer, não é? A sua luta ali, na sua entrega. É claro que você precisa da sua entrega, mas a força não vem de você, né? E é isso que essa passagem e o que eu queria lembrar para os irmãos hoje. Quem nos livra do pecado não é a lei, mas é a graça. E aqui no versículo 15, então, Paulo continua. E então, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. E aqui, para a gente entender essa pergunta retórica aqui do Paulo, a gente precisa entender como era a mente do judeu, né? Aquele que cresceu sobre a lei, aquele que ouviu, né, que seja quem estava no tempo de Moisés ou quem ouviu depois, que Deus passou a lei para Moisés, foi Deus quem deu a lei, e que se você se circuncidasse, se você obedecesse aqueles mandamentos, você, né, estaria diante de Deus. Como que então Paulo agora mostra para eles que eles não deviam estar debaixo da lei? Então a lógica que vem, né, pela graça, para quem não entendeu a graça ainda, então nós podemos pecar, né? Se eu não preciso mais cumprir a lei, eu vou pecar? E aí Paulo fala, de modo nenhum. Porque no versículo 16 diz, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à vida. E aqui também aí é importante a gente entender esse contexto de escravidão.
o escravo, ele não pode dizer ou ter autoridade sobre si mesmo, não é? O seu senhor tem autoridade sobre ele. E muitas vezes nós temos na nossa história recente, né, até do Brasil, a ideia de escravo como aquele que é dominado, ou talvez que perdeu uma guerra, que foi capturado, né, na África. Mas naquele tempo também era comum pessoas se sujeitarem ao jugo de escravidão voluntariamente, porque era uma condição talvez melhor do que ficar nas ruas mendigando. Então tinha, naquela época, no Império Romano, essa prática de pessoas se sujeitarem a um senhor por conta própria, porque era uma condição melhor para ela, pelo menos, ter algum sustento do que não ter nada, em troca do seu trabalho. Não era uma condição de trabalho sadia, né, porque ele ainda era escravo, o seu senhor dominava ele, mas para ele era até preferível. Então, tem essa questão de voluntariado também, que Paulo usa aqui no versículo 16, essa ideia, e também a exclusividade. Não é? Aquele que se oferece para ser escravo, ou que está sob o jugo de escravidão, ele não tem oportunidade de servir a outro senhor. Se ele serve ao pecado, não tem como ele servir a Deus também. Se ele serve a Deus, não tem como, não faz sentido, né? Ele não tem tempo, ele não tem oportunidade de servir a Deus. Se ele serve a Deus, ele não tem oportunidade de servir ao pecado e vice-versa. Então, o poder é exercício por meio da graça de Deus em Jesus, e nós, fala aqui no versículo 16, nós nos tornamos escravos da justiça. E eu quero te perguntar hoje, será que tem algum pecado te dominando? Eu sei que todos nós lutamos contra alguns pecados, né? E é comum, faz parte da nossa vida nesse processo de santificação, mas a pergunta é, será que tem algum pecado te dominando hoje? Será que não é porque talvez não estamos vivendo debaixo da graça, mas debaixo da lei? Pode falar. Nós vamos chegar lá. Até hoje existe isso também. E eu estou falando também de uma escravidão que vai muito além da escravidão física, do seu trabalho físico que você pode fazer a alguém. Mas a escravidão de você não conseguir, de você não ter forças, de você não aceitar justamente a graça, de você ficar sob a sua própria vontade. A escravidão sobre si mesmo é pior do que a escravidão sobre qualquer outro senhor. E é isso que Paulo está falando aqui. Aquele que está sobre, né, a lei, ele é escravo de si mesmo. Aquele que está sobre a graça, ele é escravo da justiça, porque o resultado das suas ações é justiça. E no versículo 17, ele diz algo interessante também. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E aqui tem um ponto muito importante, irmãos, para nós atentarmos, e Paulo está dando graças a Deus por aqueles irmãos, porque foi obra de Deus, realmente, a liberdade deles, a libertação deles. E também é obra de Deus a liberdade, a nossa libertação, que passaram a obedecer de coração. E eu quero chamar a atenção para essa questão de passar a obedecer de coração. Como eu falei no início, a liberdade cristã, ela envolve satisfação. Ela tem que envolver satisfação, senão ela não é completa. Obedecer por obrigação não dá a felicidade, não dá a satisfação completa, não nos torna livres de verdade. Não é? É comum, principalmente no início da nossa caminhada, ou quando nós estamos começando a vencer alguma dificuldade, nós obedecemos porque temos que obedecer mesmo. Deus falou que eu tenho que obedecer, eu vou obedecer. É como um filho com o pai, né? Que não entendeu ainda qual que é o porquê do pai mandar você fazer aquilo. Você faz porque o pai está mandando, por obrigação. Mas, ao longo do nosso crescimento, nós precisamos entender que aquilo é para o nosso bem. E isso deve nos dar satisfação. Né? O processo de aprender a obedecer, como Jesus aprendeu, né? Hebreus diz que Jesus ele aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Então, assim é também conosco, nós precisamos aprender a obediência. E aprender a obediência envolve entender que não é apenas por obrigação. Nós obedecemos porque sabemos que isso faz o bem para nós. 2 Coríntios 3 diz que nós somos transformados
de glória em glória, né? O Senhor ilumina, o Evangelho ilumina o nosso coração e nos faz entender aquilo que nos faz bem. Quando nós somos constrangidos por esse entendimento, então nós queremos aquilo que nos faz bem. Mesmo que seja mais difícil, mesmo que estamos sofrendo, aquilo vai nos fazer bem para a eternidade. Então nós queremos aquilo. Então, não sei se você hoje tem vivido dessa maneira, se você tem buscado obedecer simplesmente por obrigação, e minha palavra para você, né, por meio desses versículos, é de que não fique nessa situação. Busque aprofundar, né, o seu relacionamento com Deus e entender que isso é para a sua felicidade. Nós precisamos quebrar essa ideia de que ou eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou ser feliz, porque a vontade de Deus é para que a gente seja feliz, né? Nós precisamos vencer essa mentira do inimigo. Agora, uma outra passagem que eu queria lembrar com os irmãos, não precisa abrir lá, é Lucas 15, 29, né, que fala justamente a parábola do filho pródigo. E, na verdade, esse era o engano do filho mais velho, né? Lá no versículo 29 diz que ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Então, esse filho, essa pessoa, ela se sentia livre de verdade? Ele obedecia por obrigação. E ele cobra do seu pai: mas você não me deu nada, mas o pai dele deu tudo para ele. Ele vivia ao lado do pai dele, mas ele não entendia, né, que ele podia desfrutar de tudo. Ele achava que ele tinha que fazer isso simplesmente por obrigação. Então, todo pecado, na verdade, né, é uma versão repetida desse pecado original, como nós estávamos falando. Por que Adão e Eva comeram do fruto que eles não podiam? Será que eles eram ignorantes? Não. Né, eles sabiam, Deus tinha falado diretamente para eles que eles seriam muito mais felizes se eles se abstivessem de comer. Então, Satanás deu uma interpretação diferente para eles, as palavras dos motivos de Deus, e fez com que eles achassem que eles seriam mais felizes pecando. E no fundo, muitas vezes nós pecamos porque achamos que o pecado vai dar mais satisfação. E aí, se eu penso assim também, quando eu obedeço é por obrigação, é um peso, é um sacrifício, mas a obediência não pode ser só isso. Então, irmãos, quando você se sentir tentado a fazer algo que você não deve, não busque forças em você mesmo, porque senão você vai se colocar debaixo da lei, né, e sobre o domínio da carne. E também busque a Deus, busque fazer a vontade de Deus entendendo a sua graça. E que essa graça, o entendimento da graça, que é o poder do Evangelho, nós sabemos que Deus nos amou primeiro, que Ele enviou o seu Filho, né, e o seu Filho não pecou, o seu Filho cumpriu a lei, para que todos nós pudéssemos ser livres. Que esse entendimento nos dê a alegria, né, e o sentimento sincero de por que nós precisamos obedecer, que é algo natural, né? Aquele que está debaixo da graça, ele é escravo da justiça. Então, as suas obras produzem justiça, e não ele produz obras para que seja justificado, né? Mas uma vez que ele foi liberto, ele produz justiça com suas obras. Uma última passagem que eu queria ver com os irmãos, por favor, abram lá em João, no capítulo 8, versículos 30 a 36. João, capítulo 8, fala uma promessa para todos nós. João 8, de 30 a 36. O versículo 30 diz aqui: tendo dito essas coisas, muitos dos judeus creram em Jesus. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus resume aqui o ensinamento de qual liberdade ele quer nos dar. É uma liberdade que tem poder,
sobre o domínio do pecado sobre nós. Né? Deus, quando Ele enviou Jesus, Jesus morreu na cruz para nos salvar, Ele nos deu uma fonte inesgotável de poder. Então você pode vencer o pecado que te assedia diariamente. Agora a força não está em você, a força está em Jesus. Você pode vencer com alegria, não é? De coração, ter o seu coração transformado, ter o seu coração modificado. Lá em Romanos, na passagem que nós lemos, Paulo também dá uma ideia de que Deus entregou o nosso coração a essa disposição, né, de justiça. Em Romanos 1, se a gente for lembrar, fala que Deus entregou aquelas pessoas que estavam perdidas ao seu próprio coração, às suas próprias vontades, à sua própria mentalidade deprovável. Mas Ele entrega aqueles que se entregam a Ele, né, aqueles que aceitam a sua salvação pela graça, a uma disposição mental renovada, diferente. E nosso coração é moldado, nosso coração é transformado. E nós podemos, então, sentir alegria naquilo que pode até ser difícil para nós, pode até causar sofrimento em nós, mas nós sentimos alegria. Era o que os discípulos, os apóstolos tinham entendido, em várias passagens a gente vê isso. E aqui fala, por fim, que a nossa liberdade é completa, porque ela é para sempre. Então a liberdade é o poder de Deus, para você poder fazer aquilo que te dá satisfação, e não uma satisfação momentânea, mas uma satisfação sem arrependimento, uma satisfação para a eternidade. Jesus está falando, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Não tem mais nenhuma causa, né, para o acusador. Não tem mais nenhum argumento para o acusador. Você será verdadeiramente livre da culpa. Você será verdadeiramente livre enquanto você viver nessa terra, porque você terá poder para vencer o pecado, enquanto ele te assedia. E você será verdadeiramente livre na eternidade, quando o pecado vai ser afastado da sua presença. Amém, irmãos? Então, que essa palavra nos lembre sempre a quem nós pertencemos. Né? Uma vez que nós cremos em Jesus, nós não passamos mais a servir ao pecado como escravos, mas nós agora somos servos da justiça. Então, que as nossas obras mostrem isso, mas que nós entendamos que não é por causa das nossas obras, mas porque Cristo nos libertou e essa liberdade é para sempre. Amém? Nós vamos ter agora um período de louvor, os presbíteros vão vir aqui na frente. Se você quer alguma oração, né, ter uma oração, talvez até algum pecado que você quer, nessa oração, pedir forças a Deus, pedir o entendimento de como vencer, então não deixe de vir, que os irmãos vão orar por você enquanto nós louvamos.